Gostaria de convidar os nossos irmãos a estarem abrindo a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 26. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo de número 26 até o versículo de número 30. Hoje, na Santa Ceia, nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a ceia do Senhor. Durante esses 3 últimos domingos de ceia, nós falamos sobre esse texto. Iremos falar então novamente sobre este texto. Mateus, capítulo de número 26, versículos de número 26 ao versículo de número 30, eu estarei fazendo a leitura e os irmãos podem acompanhar a leitura na Bíblia de vocês. Mateus 26, de 26 a 30, nos diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Tendo então cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Podemos mais uma vez, querido. Pai bendito, maravilhoso e eterno Senhor, aqui está a Tua palavra escrita e reveladora, viva e eficaz. E a simples leitura já revela tantas coisas aos nossos corações. Mas nós, ó Deus, ambicionamos conhecer mais. Nós estamos sedentos, ó Deus, de conhecimento da Tua verdade, da Tua santidade. Então pedimos ao Senhor que pela Tua graça e misericórdia venha falar ainda mais ao nosso coração, nos aprofundando sobre o conhecimento da Tua verdade, para que nós possamos servir ao Senhor com mais gratidão, mais exatidão e mais santidade. Por isso nós pedimos, ó Pai, que traga o nosso coração cativo, a nossa mente cativa, os nossos ouvidos atentos à voz da Tua palavra, que não seja eu, mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo, a ministrar aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, a palavra aliança nos faz lembrar sempre das condições de um casamento. Sempre que a gente ouve a palavra aliança, a gente vai lembrar da ideia de um casamento. É aquele momento em que um homem decide, por sua livre e espontânea vontade, pelo menos é isso que se espera, se unir à sua mulher, que por sua vez decidiu, após ponderar, refletir, analisar bem a situação, e é isso que se espera da mulher, unir-se a este homem. Ou seja, a aliança é um acordo estabelecido entre duas pessoas que se comprometem um com o outro através das regras, normas, direitos e deveres que são pré-estabelecidos a cada um. Mas a palavra aliança que encontramos neste texto, especificamente aqui no versículo de número 28, não tem esse mesmo significado, não é bem essa mesma realidade. Quando nosso Senhor Jesus, naquela noite memorável e única, em que celebrou a Páscoa com seus discípulos, pouco tempo antes da sua morte na cruz do Calvário, que ali então ele institui a Santa Ceia, ele faz uso desta palavra, ele tem em mente algo bem peculiar. A sua preocupação, visão e entendimento não estava de forma alguma ligado à visão do casamento entre um homem e uma mulher. Tampouco seus próprios discípulos imaginaram tal realidade ao ouvir estas palavras. Quando Jesus diz: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, a mente dos discípulos os levam a refletir sobre todo o cerimonial que estava acontecendo, que estava sendo realizado ali, a saber, a própria Páscoa, que vai relembrar a libertação dos judeus do Egito. Era exatamente sobre esta imagem que impregnava todo aquele ambiente, o seu significado. É exatamente sobre isso que o nosso Senhor faz, usando alusão a esta palavra, a este contexto, a essa expressão aliança. Desde então,
a expressão "o Senhor tem uma aliança contigo e para com o seu povo" tem feito parte da mensagem aos que se rendem aos pés de Cristo Jesus, o reconhecendo como seu único e suficiente Salvador. Todas as vezes que celebramos a ceia, estas palavras são repetidas e repetidas e repetidas, mas muitas vezes nós não entendemos o seu real significado. Muitas vezes nós não entendemos a real importância dessa expressão, do motivo pelo qual Jesus nos fala assim. Então, nesta noite, a minha intenção é que juntos nós venhamos descobrir o valor, a importância e o significado destas palavras. Palavras tão solenes, que foram solenemente proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos muita dificuldade em entender o pão e o vinho, e nós até já falamos sobre o pão e o vinho nas ceias passadas. Mas muitas vezes nós não entendemos o real significado desta palavra que é usada, dessa expressão, desse substantivo, a aliança. Geralmente, entendemos esse substantivo como ele significando um acordo entre partes, um contrato, um pacto, que é estabelecido em comum acordo entre as partes, onde ambos têm os seus direitos e deveres, como é apresentado na condição do casamento. Aliás, o próprio dicionário vai definir desta forma. E essa definição ela não está errada no contexto da sua palavra de um modo geral. De fato, a aliança é um acordo estabelecido entre partes. Um pacto devidamente assinado e entendido, que passa então a regulamentar as relações entre as partes envolvidas. Só que quando nós tratamos deste pacto estabelecido entre Deus e o homem, temos alguns problemas que precisam de ser esclarecidos, ou melhor, resolvidos. Quando aplicamos essa definição de forma tão simplista à aliança, quando nós tratamos isso de uma forma muito simples, temos a tendência de menosprezar o seu valor real. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 7, seção 1, vai fazer uma solene declaração. Ela diz: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, o qual foi ele servido a expressar por meio de um pacto. Nossa, um monte de palavra difícil aqui, né? Deixa eu tentar explicar isso aí. O que os autores da Assembleia de Westminster nessa sessão está dizendo é que há uma distância tão grande entre nós e o próprio Deus, há uma separação tão forte entre nós e o nosso Deus, que a única forma da gente se relacionar com Deus, da gente adorar ao Senhor, da gente se curvar diante dele, seria através de uma ação do próprio Deus em vir até nós, né? Nós só podemos encurtar essa distância pela voluntária vontade de Deus de vir se comunicar ao homem. E isso ele faz por meio do seu pacto. Tocando em miúdos, não podemos qualificar a ideia de aliança entre Deus e o homem nos mesmos termos que nós usamos para a nossa própria aliança. O que eu quero dizer, meus queridos irmãos, é que quando usamos a palavra aliança, a usamos na ideia de um acordo, de um contrato, de um pacto estabelecido de forma bilateral, em que há exigências de ambos os lados, mas quando nós estamos falando de algo que é estabelecido pelo Senhor soberano, Rei, governador do universo, é um negócio meio estranho. Então, pensa comigo, será que Deus estaria se sujeitando ao capricho da criatura, de poder se submeter a exigências da criatura? Principalmente uma criatura rebelde como nós? Claro que não. Deus jamais vai se render à nossa exigência. Deus, em sua própria natureza, não pode estabelecer uma aliança de forma bilateral.
sujeitando-se então à vontade da criatura, como acontece no casamento. No casamento, o homem ele vai ter que abrir mão de algumas coisas para viver com a sua esposa e agradar a sua esposa, e a sua esposa irá abrir mão de algumas coisas para poder viver com seu marido e agradar. Haverá um acordo em que ambas as partes têm direitos, mas ambas as partes têm deveres a cumprir, têm abdicações que devam de fazer. Então, o que exatamente é essa aliança usada? Compreende? Não podemos usar no mesmo trato, na mesma situação. Ela definitivamente não é um acordo de submissão de ambas as partes, como muitos pensam ser quando se trata a respeito do nosso Deus. Para entendermos então essa realidade da aliança que Cristo aqui se refere, precisamos observar bem o que o nosso Senhor diz no seu contexto histórico. Observe que o nosso Senhor vai usar esta expressão, esse substantivo, a partir da visão da Páscoa. Quando nós voltamos a nossa atenção, então, para o Antigo Testamento, nós nos deparamos com o evento pascal e percebemos que, desde o início, a ideia de aliança aqui, ou pacto, está intimamente ligada a este evento. Êxodo 6:5 diz: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Esse ponto em que Deus vai usar da Páscoa, do ato da Páscoa, para salvar o seu povo, remete a algo ainda mais antigo, a uma aliança ainda mais antiga, que vai nos remeter então aos dias de Abraão, quando o Senhor separa um povo para si e diz assim: Abraão, você será abençoado e você será o meu povo, a sua descendência será um povo separado, exclusivo. Mas o que leva Deus a fazer isso? Não é algo que tem de bom no Abraão, não é a qualidade, a especificação, não é o atributo de Abraão, mas é a graça do Senhor. Porque quando nós olhamos para essa situação, nós vamos ter uma aliança, um pacto anterior a isso. Ainda na eternidade, quando o Senhor dá uma ordenança a Adão, e ali nós temos também um pacto, nós temos também uma aliança, onde o Senhor coloca Adão no seu paraíso, estabelece com Adão o seguinte acordo: Adão, você pode viver neste local, você pode usufruir da eternidade, da benevolência, de todo esse cuidado, da comunhão comigo, porém, você não pode comer da árvore que está no centro do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que você fizer isso, você quebra a nossa aliança, e aí você automaticamente morrerá. Observe que nesta primeira aliança, neste primeiro apresentação do pacto, nesse primeiro direcionamento, o homem tem todos os deveres e nenhum direito. Ele não pode reivindicar e dizer absolutamente nada, porque o seu Criador assim estabeleceu. Você fica aqui se me obedecer. Se não me obedecer, você não fica aqui. Qual é o compromisso de Deus para com o homem? Ser Deus, reinar, governar e ser adorado. Em outras palavras, Deus diz para Adão assim: Adão, você foi criado para me adorar, então me adore. Você foi criado para me servir, então me sirva. Você foi criado para me obedecer, então obedeça. Você só tem deveres. Não há direito nesse relacionamento, porque eu sou o Senhor absoluto. Ele, como soberano, designou, instituiu e realiza isso. Aliança no conceito divino é uma disposição que o Senhor tem para vir revelar-se ao homem como soberano Criador e Deus, e exige do homem a obediência. Ele não pergunta a Adão: você quer ser meu servo? Como o homem pergunta à mulher: você quer ser minha esposa? E ela tem o direito de aceitar ou de recusar. Deus diz: você é meu servo, você deve me obedecer. Mas a obediência não cumprida levou o homem à queda. Estranho isso, né? A imagem que eu acabei de pintar
na tela das suas imaginações, pela nossa concepção pecadora, pelo nosso estado egoísta e orgulhoso, é algo terrível. Dá a impressão de que Deus é um déspota. Deus é um menino mimado, sentado diante dos seus brinquedos, fazendo deles exatamente o que ele quer. Quando quebra, simplesmente joga na lata de lixo para poder ganhar um outro novo. Se obedece, se não obedecer, já era. Às vezes a imagem fica dessa forma, mas essa não é a verdade da qual se apresenta. Porque esse Deus a qual nós estamos falando, a sua constituição, o seu ser é amor. Amor, Deus é amor. Então ele não pode ser egoísta, ele não pode ser mimado, ele não pode ser alguém revestido do orgulho pecaminoso que nós temos, porque isso é totalmente antagônico, é totalmente separado, é totalmente diferente da ideia expressa pelo amor, pela justiça e pela verdade que a própria Bíblia declara do Senhor. Ele não é de nada egoísta ou mimado. Dessa forma, então, o conceito de aliança vai abranger um pouquinho mais. Não é simplesmente uma declaração unilateral. Ela é uma declaração unilateral. Voltemos à confissão de fé. Diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais, embora os homens, lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fluir dele, nada dele, como bem-aventurança, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido expressar por meio então desta aliança do pacto. Dessa declaração fica claro que Deus quer se relacionar com o homem, quer estar com ele. Agora observe, há uma palavra nessa declaração: condescendência. O que significa condescendência? Significa que Deus é um ser bondoso, é ser caridoso. Deus estabelece aliança com o homem, não para que ele seja o seu Senhor. Deus já é. Ele é o Criador, ele já é naturalmente o seu Senhor. Ele não precisa de exigir do homem: me adore, me sirva, porque naturalmente ele foi criado para esse fim. Não há necessidade disso, então não há necessidade de uma aliança para que ele possa fazer servir, porque você vai servi-lo, se ele assim o quer. Então qual é a necessidade desta aliança? É para manifestar o seu amor, o seu relacionamento com a sua criatura. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para as Escrituras, nós percebemos que o nosso Senhor, sendo soberano, Senhor absoluto, que não precisava de qualquer coisa para se relacionar, que não necessita de nós para absolutamente nada, tem esse desejo e resolve em si mesmo fazê-lo. Agora, a melhor coisa é que quando essa aliança quebrada por Adão parece apresentar Deus como um mimado que joga no lixo, revela de forma toda especial o verdadeiro amor de Deus. Porque Deus pega a sua criatura rebelde, pega a sua criatura desobediente, pega a sua criatura que não cumpre a sua parte do acordo e estende a sua graça. Estabelece agora uma aliança consigo mesmo, de resgatar essa criatura. Jesus então vem, torna-se o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, exatamente para que a gente possa voltar nesse relacionamento, desta vez de uma forma toda especial. Nós estamos estudando, estamos aprendendo sobre a tentação de Cristo. Temos uma pausa, um interlúdio nesse período por conta da ceia. Semana que vem a gente volta a falar sobre a tentação. E nós aprendemos na tentação de que Jesus vem cumprir o papel que Adão não cumpriu. Adão falhou, mas o segundo Adão cumpre de forma cabal esta situação. Ele paga este preço, ele reestabelece essa aliança, ele resgata o poder dessa aliança. Ele estabelece então consigo mesmo, o próprio Deus, e se compromete a salvar, a remir, a transformar,
a trazer para si aqueles a quem Ele quiser se rebelar. Que coisa maravilhosa, meus amados. Quando Jesus expressa, este é o sangue da nova aliança, Ele não está falando essencialmente da minha aliança contigo. Ele está falando da aliança dele com Ele mesmo em resgatar a cada um de nós. Ele está dizendo que este é o sangue que vai selar o meu acordo entre eu e o Pai de resgate de você. Esta é a minha vida derramada em resgate de vocês. Deus não tem um compromisso com o homem. Deus não tem uma aliança, um acordo com o homem. Deus tem uma aliança consigo de resgatar o homem. Poucos dias na internet, estava tendo um debate, uma discussão, por conta de um pregador. Ele usou uma péssima apresentação, uma heresia até de fato, ao dizer que a Bíblia tem como centralidade Cristo. Talvez você tenha visto isso aí. E que então, mas Cristo tem como centralidade a nós. Como se a gente fosse alguma coisa especial para Deus. E não somos. Nós não somos. Somos alvo do seu amor, por sua livre vontade de escolha, mas nós não somos especiais no sentido de que nos tornamos a centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo é a obediência ao Pai, a glória ao Pai. Nos resgatar é para glorificar o próprio Senhor. Podemos estar diante deste Deus é para que Deus seja glorificado. O interesse do Senhor e a manifestação do seu amor ainda é para si mesmo e para a sua glória. Porque o Senhor é soberano. Ele dita as regras, Ele estabelece então a aliança, e Ele então resolve estabelecer esta aliança em si mesmo, em amor, para nos resgatar. Esta é a realidade. Então, quando nós lemos aqui, porque isto é o meu sangue, o sangue, abre parêntese, da nova, fecha parêntese, aliança. Essa aliança não é nova no sentido de ser algo inédito. Ela é nova no sentido de ser agora reveladora. De revelar o mistério que estava oculto em toda a manifestação da aliança no todo o Antigo Testamento. Aonde Deus escolhe para si um povo, aonde Deus estabelece para si um culto, aonde Deus se faz conhecido, se revela ao homem, aonde Deus traz a manifestação do seu próprio Filho, para nele, somente por ele, nos resgatar. Esta é a verdadeira expressão, esta é a realidade. Deus está dizendo, eu sou Deus, e não apenas isto, eu sou o seu Salvador, então venha a mim. Não apenas como seu Senhor, como seu Criador, mas como seu resgatador, como seu Redentor, como aquele que te salva. Eu decidi, eu escolhi lhe salvar, eu estabeleci os meios, eu também os realizei. Eu é que paguei o preço para que você pudesse conhecer a mim e o meu amor. Esta é a realidade expressa na aliança. Não é um acordo em que eu tenho direitos, mas é um acordo feito entre o pai e o filho, onde o filho se compromete a cumprir a vontade do pai, para que você, para que eu, para que nós fôssemos alcançados pelo seu favor imerecido, pela sua graça eterna. Meus amados, quando nós participamos então da mesa,
E quando nós lembramos dessa expressão, quando nós olhamos esse substantivo, quando nós olhamos esta realidade aqui apresentada, quando nós percebemos que o sangue foi derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, nós então somos levados a louvar, a engrandecer, a adorar, a exaltar Deus pelo seu ato único e exclusivo de manifestação do seu amor para conosco. E é isso que a palavra de Deus diz, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo vindo nos salvar, enquanto nós ainda somos pecadores. Esta é a verdade. Então eu quero convidar você nesta noite, que faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, que está em comunhão com a sua igreja, a se assentar a esta mesa, para desfrutar, para se alimentar de forma espiritual deste pão e deste vinho, que continua pão, que continua vinho, continua suco da videira, não se transforma, não muda, mas comunica essa espiritualidade, que nos faz lembrar deste ato, desta realidade, que nos traz a esperança do resgate final na vinda de Cristo Jesus. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu queria convidar você a refletir sobre o que foi dito. Eu queria pedir a você que nesse instante pudesse estar orando e pedindo a Deus para que venha sobre a sua vida. Enquanto você faz esse momento de introspectiva, de avaliação, eu quero convidar os nossos presbíteros para que possam vir aqui à frente, para que a gente possa então dar início a esse momento que é a ceia do Senhor.